Reiniciando mais uma hora da matemática. Na última aula, deixamos os exercícios para vocês praticarem a leitura das frações. Vamos à correção? Exercício A, 2/3. O B, 3/5. O C, 1/4. O D, 4/8. O E, 9/10. F, 5/7. G, 37/100. H, 5/8. E o I, 55 milésimos. Espero que todos tenham tido sucesso nessa resolução dos exercícios. As frações, elas têm muitos assuntos para serem tratados. Vamos continuar vendo um pouquinho mais? Vamos analisar essa situação. Aqui nós temos duas figuras. Aqui nós temos a figura de uma pizza inteira. E aqui, a mesma pizza, só que dividida em pedaços. Mas essa pizza daqui, olha, está dividida em pedaços, mas também está completa. Todos os pedaços estão presentes. Como são descritas essas situações? Então, neste caso aqui, a pizza está inteira. Então, ela é matematicamente representada pelo número 1. Aqui, a pizza está em pedaços. Então, o melhor que existe para fazer essa representação é a fração. Vamos lembrar? A fração é uma situação que demonstra, através da posição dos números, são dois números, um em cima do outro, e uma barra de divisão entre eles. O número de cima é chamado numerador e o número de baixo denominador. Falamos sobre isso na aula passada. Nesse caso aqui, a pizza foi dividida em 8 pedaços. E isso é o que mostra o denominador. Então, esse número de baixo, que é o denominador, ele sempre vai mostrar o total de partes. E o numerador, que é o número de cima, a quantidade de partes presentes. Bem, aqui a pizza foi dividida em 8 pedaços, mas estão os 8 pedaços presentes. Então, matematicamente, nós demonstramos isso através dessa forma aqui, desta fração. 8 pedaços no total, estão presentes 8 pedaços. Porém, a gente consegue perceber que a pizza, a quantidade de pizza é a mesma. Aqui, não dividida e aqui dividida, nós temos a mesma quantidade de pizza. Então, na matemática, nós temos aqui uma situação semelhante. Apesar de estarem descritas de formas diferentes e elas terem uma apresentação diferente, o que conta aqui é que a quantidade de pizza é exatamente a mesma. Vamos ver um pouquinho em outras situações? Vejamos aqui. Aqui nós temos o círculo ou a pizza cortada em 2 pedaços. Mas desses 2 pedaços estão presentes. Aqui nós temos, ela foi cortada em 4 pedaços, mas os 4 estão presentes. Aqui a mesma situação. Foi cortada em 8 pedaços, mas os 8 pedaços estão presentes. Vamos ver como é que se entende isso, então, matematicamente? É a mesma coisa que nós falarmos de uma situação inteira. Quer dizer, a pizza inteira está presente aqui, apesar de em formas diferentes. O valor da pizza é o mesmo, é uma pizza completa. Tanto faz ela estar inteira como dividida em pedaços. Desde que todos os pedaços estejam presentes, a pizza está inteira, completa. Portanto, matematicamente, isso tem o mesmo valor. Por isso que nós falamos aqui, ó, que a representação é diferente. Então, antes de ela ser dividida, ela é representada pelo número 1. Mas, também poderia ser representada em fração aqui, tá? Eu poderia colocar 1 sobre 1 também, que seria a mesma coisa que 1, tá certo? É igualzinho a 1.
Mas aqui, olha, toda vez que eu tenho, então, o número de cima, o numerador, igual ao número de baixo, o denominador, significa que eu tenho uma coisa inteira. Apesar de dividida, todas as partes estão presentes. Então, nesse caso aqui, dividido em duas partes, as duas estão presentes. Aqui, dividido em quatro, as quatro presentes. Assim como aqui, dividido em 8, as 8 presentes. Oh, nós temos toda a mesma quantidade de pizza. Aqui não mudou nada, matematicamente dizendo. Tá certo? Diferente dessa situação aqui. Aqui eu tenho a pizza inteira. Aqui ela foi dividida em pedaços, 8 pedaços ao todo. Porém, eu só tenho 7 pedaços da pizza presentes. Um pedaço da pizza está faltando. Então, vejam como eu represento isso matematicamente. Essa parte aqui da pizza que está presente ainda, eu tenho 7 pedaços, num total de 8. Então, ela fica como 7/8. E esse pedaço aqui que foi separado, que está faltando aqui, é um pedaço. Então, é 1/8 da pizza está faltando. 7/8 da pizza estão presentes. É diferente de quando nós temos o mesmo algarismo nas duas posições, numerador e denominador. Agora vamos voltar aqui nessa situação. A pizza dividida em 8 pedaços. E agora eu vou fazer o quê? Deixar apenas 4 pedaços presentes. Agora 2. E agora 1. Bem, a quantidade de pizza continua sendo igual, né? Vamos ver como representamos isso, então, matematicamente? Vejam. Aqui, nós temos 4 pedaços presentes do total de 8. Aqui, 2/4, então, 2 pedaços do total de 4. E aqui, meio, né? Que é 1 pedaço do total de 2. Vejamos. De novo, eu tenho representações diferentes, mas o valor é o mesmo. Eu tenho que, em cada uma dessas situações, eu vou ter a mesma quantidade de pizza. Aqui, ela está na forma de meia pizza. Aqui ela está na forma de 2/4 de pizza, que a pizza foi cortada em 4, mas eu tenho 2. Aqui ela está na forma de 4/8 de pizza. A pizza foi cortada em 8 pedaços e eu tenho 4. Mas a quantidade de pizza que eu tenho aqui é a mesma. Nós falamos que isso em matemática é equivalente. A porção de pizza ou a quantidade de pizza que eu tenho nas 3 situações, ela é equivalente. Ela tem o mesmo valor. Isso também em matemática, no caso aqui das frações. Então, essas frações aqui, olha, meio, 2/4 e 4/8, elas têm também um nome, que se chama frações equivalentes. Porque, no caso, o que significam essas frações equivalentes? Significa que elas representam as mesmas quantidades, os mesmos valores. Aqui, olha, não são só essas, qualquer outra poderia dividir a pizza ainda em mais pedaços. Vamos imaginar aqui que eu dividi essa pizza em 16 pedaços. Se eu tivesse aqui dividido em 16, cada um desses pedaços aqui dos 4 estaria dividido no meio, aí eu teria 8. Aí eu teria 8 16avos de pizza. Na mesma quantidade de pizza. Não importa quantos pedaços eu vou cortar aqui. Desde que todos estejam presentes, a quantidade de pizza é a mesma. Portanto, apesar de números diferentes, essas frações elas representam quantidades equivalentes. Por isso elas recebem esse nome de frações equivalentes. O assunto de frações não termina por aqui. Ainda há muita coisa para nós estudarmos. Mas isso terá que ficar para outras aulas. Até lá!